Quer uma videoaula gratuita do conteúdo Ética e Integridade, contemplando o Decreto 1171 de 94 para o CNU, Enem dos concursos? Assista essa videoaula até o final. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Te convido desde já para deixar um like neste vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, faça sua inscrição e comenta aqui embaixo se foi útil para você. Estou gravando uma série de vídeos voltados para o bloco comum, para o eixo comum, que vai cair para todos os cargos, né, de nível superior do CNU, do Enem dos concursos. Então já tem outras videoaulas aqui. Se você chegou por um acaso, né, por meio dessa, confere aqui na minha playlist do CNU, porque deve ter alguma videoaula que vai ser útil aí para o seu concurso. E também já aviso que essa aula de Ética e Integridade é a nossa aula 2, porque eu já gravei uma introdução, né, com o conceito de ética e integridade, falei um pouco sobre a campanha do governo federal que existe hoje, que é voltada para isso, e as regras deontológicas do Decreto 1171 de 94, que é o Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. E hoje a gente vai para a nossa aula 2, em que eu vou falar sobre os deveres do servidor público de acordo com esse Código de Ética. Então, continua me acompanhando. Se você vai tentar outro concurso que não é o CNU, mas esse conteúdo cai, pode continuar aqui, porque essa videoaula serve para você também. Então, olha só. Nós vamos ver, né, o tópico 3, já vimos aí, né, os princípios e valores éticos do serviço público, direitos e deveres à luz do artigo 37 da Constituição, né, a introdução do Código de Ética, que é o Decreto 1171 de 94. Não vamos estudar aqui a Lei 8.112 de 90, que é o Estatuto do Servidor, não nessa videoaula. Se você quer que eu grave este conteúdo específico para o CNU, pode comentar aqui embaixo. Eu fiz algumas relações, sim, com o Decreto 8.112 de 90. Vou fazer hoje algumas coisas relacionando 1171 de 94, o decreto, com a Lei 8.112 de 90, mas essa aula não é específica sobre a 8.112, que é o Estatuto do Servidor, que é um assunto aí para aulas futuras, né? Então, vamos falar hoje sobre os deveres do servidor público civil do Poder Executivo Federal, conforme o Decreto 1171 de 94. Então, deveres do servidor público. Gente, tudo aquilo que a gente vai estudar aqui, já falei para vocês que é um óbvio que precisa ser dito, né? Professor, é claro que eu tenho que chegar cedo, né? Não faltar, chegar antes do horário do expediente começar, né? Claro que eu não posso vender Avon na hora do expediente lá no serviço, mas é um óbvio que precisa ser dito. E você tem que memorizar igualzinho tá na letra da lei, porque se for indicada essa lei para o seu concurso, ela vai ser cobrada. Então, olha só, deveres fundamentais do servidor público, né? Inciso 14, a linha A. Desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público que seja titular. Então, você tem que fazer aquilo que o seu cargo público te manda fazer. Né, aquilo para o qual você foi contratado, entre aspas, pela administração pública para poder fazer. Gente, mas não é fazer de qualquer forma, não. É dever do servidor público fazer esse serviço bem feito, fazer direitinho. Então, olha só, exercer as suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, né, principalmente diante de fila, evitar atrasos na prestação de serviço público para evitar dano moral ao usuário público. Então, o usuário de serviços públicos, ele quer ser respeitado. Ele não quer ficar 3 horas numa fila para chegar lá e você falar com ele, ó, não é nesse setor aqui não, né, em outro. Quando eu estava nos primeiros períodos do curso de Direito, eu acho que no terceiro período de Direito, eu fui estagiária da Receita Federal. Um estágio super difícil de passar, tinha prova, eu não fiquei em primeiro, fiquei em segundo lugar na prova. E aí a menina do primeiro lugar não ficou por qualquer motivo, arrumou outro estágio, sei lá. E aí eles me chamaram, que foi o segundo lugar. E a minha função, eu ficava lá na recepção e eu distribuía os usuários do serviço público conforme o setor que eles queriam. Então ele apresentava a documentação, me explicava o que ele queria e eu analisava a documentação e falava, ó, isso é no andar tal, setor tal, isso é no andar tal, setor tal. E fazia consultas também de CPF, dentre outras coisas. Por quê? Eu achava essa função super importante, né? Eu era só estagiária, mas na época foi assim,
felicidade da minha vida, ganhar meu próprio dinheiro, né? Arrumar um trabalho que não fosse no negócio da família, porque até então eu trabalhava no negócio da família. Mas por que eu tô contando tudo isso, gente? O servidor, o usuário do serviço público, quando ele procura um servidor, e ali o estagiário tá na função de servidor, né? Ele não tem estabilidade nem nada, mas ele quer ser atendido rápido. Ele quer ter uma orientação que ele possa confiar para ele não ficar 2, 3 horas numa fila sabendo que ele tá no lugar errado. Então, ó, rapidez, perfeição e rendimento. Evitar a formação de fila, resolver se for no seu setor, você resolve, senão você manda o usuário do serviço público para o setor certo, porque senão se você procrastinar, formar fila e não atender ele direito, você vai estar causando um dano moral ao usuário do serviço público de acordo com isso aqui. Outra coisa, gente, honestidade. Você vai ser outro dever do servidor público de acordo com o código de ética. Você vai ser probo, reto, leal e justo. Você vai demonstrar toda a integridade do seu caráter, né? Sempre escolhendo, quando você estiver diante de uma opção, aquela que for mais vantajosa para o bem comum. Então, o servidor público, como o próprio nome diz, servidor, ele serve a comunidade. Ele trabalha em prol do objetivo, do bem-estar comum, né? Que é o objetivo geral do serviço público. Aí, ó, relacionando, né, com a Lei 8.112 de 90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos, que vai submeter, se você está estudando essa lei, né, porque a 1171, decreto se aplica para você, e a 8.112 de 90 também. Então, ó, jamais retardar qualquer prestação de contas, procrastinar para prestar uma conta para o usuário do serviço público, né? Então, ó, é uma condição essencial de gestão dos bens, direitos e serviços públicos. Então você tem que fazer o que precisa ser feito de forma correta, de forma rápida, não ficar adiando prestar uma conta, passar uma informação para o usuário do serviço público ou para quem te demandar. Aí, ó, relacionando com o 117 da Lei 8.112 de 90, também o servidor público ele não pode opor resistência injustificada, né, ao andamento de documento e processo ou execução do serviço. Outro dever, né, do servidor público civil do Poder Executivo Federal, tratar todo mundo bem, gente. Então, olha só, tratar cuidadosamente o usuário dos serviços, né, aperfeiçoando o processo de comunicação e o contato com o público. Ter consciência de que o seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos. O que são esses princípios éticos? As regras gerais, né, deontológicas do decreto 1171 de 94, os princípios da administração pública, né, do artigo 37, o LIMP, precisam ser observados também, dentre outros princípios da administração pública que não estão lá expressos, né, e sempre observar os deveres e as proibições que estão aqui no decreto 1171 de 94. Tratar bem todo mundo. Professora, mas que coisa repetitiva, no fim das contas está falando a mesma coisa, né? Eu tenho que chegar cedo, trabalhar direito, falar a verdade, respeitar todo mundo. Pois é bem repetitivo mesmo, mas é o óbvio que tem que ser dito. Então, outro dever aí, né, do servidor público, conforme o decreto 1171 de 94, é ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando as capacidades e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem preconceito ou sem discriminação de raça, de sexo, de nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político, posição social, para não causar dano moral. Então eu gravei 2 aulas aqui, mais ou menos sobre isso, né, de combate às discriminações e injustiças e também de diversidades. Já estão aqui na minha playlist, são videoaulas que estão sendo bastante acessadas, porque o servidor público, ele trata todo mundo igual, princípio da impessoalidade na administração pública. Então a gente vive um momento de extrema polarização política, né, entre direita e esquerda, e a galera do Lula versus a galera do Bolsonaro, né? Assim, o país ganhou esse contorno nos últimos anos. Aí você trabalha no interior, tá lá atendendo, vamos supor que você é do lado de Lula ou do lado de Bolsonaro, e chega aquela pessoa lá que é um militante político, que tem uma visão política oposta à sua. Você vê aquele sujeito, olha o Bolsonaro chegando ali, né?
Olha o petista chegando ali, o que você vai fazer? Absolutamente nada. Você vai atender essa pessoa com a mesma educação, respeito e urbanidade que você atende todo mundo. Então, não importa a cor, não importa o sexo, a posição política, a religião, né? Vamos supor que você seja um cristão muito fervoroso, que você não goste de se relacionar com pessoas, por exemplo, de religiões de matriz africana, e aí você tem um sujeito ali que você sabe que ele é o pai de santo lá do bairro que você mora. Isso não faz diferença nenhuma no serviço público, porque você tem que tratar todo mundo com respeito, com urbanidade, com atenção, independente de qualquer diferença que possa existir entre você e aquela pessoa. Bom, você tem que ter respeito às hierarquias. Então você, quando chegar lá no serviço público, você não vai chegar já chegando atrasado, querendo andar na janelinha, né, já cantando de galo. Você não vai ser um chefe do seu setor, não. É muito pouco provável que isso aconteça. Então você vai chegar lá, você vai ter um ou muitos chefes, né, na hierarquia do serviço público, e você vai se reportar a essas pessoas, vai ter que cumprir com as ordens delas. É claro que desde que essas ordens não sejam ilegais, né? Mas, via de regra, você vai ter respeito à hierarquia, mas você não vai ter nenhum temor de representar contra qualquer autoridade se essa autoridade estiver fazendo alguma coisa errada. Eu sei que na prática isso é muito complicado, né, gente? Mas pelo menos em teoria, se você sabe que o seu chefe está fazendo alguma coisa errada, ou se ele te dá uma ordem manifestamente ilegal, você vai representar contra ele para fins de Decreto 1171 de 94. E, relacionando com a 8.112 de 90, né, são deveres do servidor cumprir as ordens dos superiores, exceto quando elas forem manifestamente ilegais, e sempre representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Aí, essa representação, né, é encaminhada pela via hierárquica. Em alguns casos você vai ter que contactar o superior do seu superior, né, e aí essa pessoa que foi denunciada, entre aspas, né, que você representou contra ela, essa autoridade que está fazendo uma coisa errada, vai ter o direito de defesa. Ainda dentro dos deveres do servidor público, você vai resistir contra todas as pressões de superiores hierárquicos, né, de obtenção de vantagens indevidas. Então, o seu superior te chamou e falou assim, aqui, vai chegar uma moça aqui, né, eu tenho interesse amoroso nessa moça e tal, atende ela melhor, passa lá na frente, dá um jeitinho, se o seu chefe te pedir, o que você vai fazer? Você vai falar não, né? Não só vai resistir a essa pressão, como você vai, dependendo da situação, representar contra ele. Então, é dever do servidor público, de acordo com 1171 de 94, né, resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos que visem obter, né, vantagens, favores, benefícios em decorrências de ações imorais, ilegais e antiéticas. Você também vai, enquanto servidor público, zelar, quando você estiver exercendo seu direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Então, não são todos os setores que podem parar por completo, né? O direito de greve ele vai ser exercido com algumas restrições a depender do ramo, do serviço público que você integra. Então, você, claro, vai ter o direito, a greve não é um direito do trabalhador, você vai ter esse direito, mas exercer esse direito, né, cumprindo os ditames legais. Gente, ser assíduo e frequente ao serviço, né? Não faltar sem justificativa. Por quê? Porque a sua ausência provoca danos ao serviço, gera a descontinuidade de um serviço público que tá em andamento e reflete negativamente em todo o sistema. Ainda dentro dos deveres, e aí relacionando o decreto 1171 com a lei 8.112 de 90, né? Você vai comunicar imediatamente aos seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, né? Você ficou sabendo que algum colega está fazendo uma coisa errada lá e tal, que é contra o serviço público, pelo menos em tese aqui, para fins da lei, você vai correr e denunciar para o superior. Por que eu tô falando em tese? Porque eu sei que na prática isso é muito complicado, né, gente? Eu tenho 40 anos de vida e 22 anos de mercado de trabalho como um todo. Então eu sei que na prática essas questões são complicadas, mas para fins de lei, bateu alguma coisa errada lá que você ficou sabendo, você vai levar isso ao conhecimento da autoridade competente. E aí o 8.112 de 90 fala justamente a mesma coisa, né? Levar as irregularidades que você tiver ciência, em razão do cargo público, né, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. Outra coisa, outro dever do servidor público, você nem falar isso, né, mas o decreto fala
você tem que manter limpo e organizado o seu local de trabalho. Por quê? Você não quer ficar conhecido como o porco da repartição que picota papel e deixa papel espalhado, né? Que fuma em locais que não são permitidos fumar. Hoje em dia não é permitido fumar em um local fechado. Que lancha, né? Você pede um hambúrguer gorduroso no iFood, come em cima da sua mesa de trabalho e fica aquela coisa nojenta, né? Abre uns chips ali, toma uma Coca-Cola e espirra. Deus do céu! Então, é dever do servidor público manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho. Né? Eu dei um exemplo extremo, mas manter a sua mesa organizadinha, limpa, até porque é você que vai usar ela ali no outro dia, né, gente? Limpeza e organização é um princípio básico de todo ser humano. E aí a 8.112 de 90 fala lá no artigo 116 a mesma coisa, né? Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. A capacitação constante é um outro dever ético, de acordo com o decreto, desse decreto de 1994 que a gente está estudando, 1171. Então, participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria, né, das suas funções, voltados aí para o bem comum. Esse aqui é super importante, né? Apresentar seu trabalho com vestimentas adequadas com aquela função que você vai desempenhar. Então, gente, por exemplo, as moças, né, os rapazes, vamos supor que o rapaz aí gosta de usar camiseta regata, bermuda de surfista, nada contra, né? Mas esse é um estilo que você vai adotar ali na sua vida pessoal, quando você estiver em casa, né, saindo com a sua esposa, com seus filhos, no local de trabalho, você tem que ter uma vestimenta adequada. Da mesma forma, as meninas, às vezes você tem um estilo mais piriguete, né, gosta de top, de vestido justo, não tem problema nenhum, cada um veste igual quer, mas na repartição pública, né, nem usa mais esse termo repartição pública, mas enfim, no setor do serviço público que você integra, você vai ter que se vestir de forma condizente com o seu trabalho. O meu marido, ele tem uma amiga que ela é super piriguete na vida real, inclusive ela é cantora nos fins de semana e tal, e ela se veste de um modo muito sensual, né, ela é muito bonitona. Gente, você vira ela trabalhando no serviço dela, você não acredita, porque ela trabalha social, de blusa de botão, com cabelo preso, com uma maquiagem discreta, chiquérrima. E aí no fim de semana, né, ela coloca o traje dela de piriguete e vai aí, né, para a vida privada dela. Então, apresentar-se no trabalho com uma roupa, uma vestimenta condizente com aquela função que você vai desempenhar. Sempre se atualizar de acordo com as normas do serviço, né? O outro dever do servidor público. Então, às vezes, muda uma orientação, muda uma lei lá que se aplica diretamente a você, ao seu setor. Você precisa estar sempre atualizado, tem que cumprir com todas as ordens, né? As normas do serviço e as ordens dos seus superiores, sempre com segurança e com rapidez, mantendo tudo em ordem. Ainda dentro do serviço, ainda dentro dos deveres, né, do servidor público, de tempos em tempos, pode ser que tenha visitas da corregedoria, né, que você receba aí algum tipo de fiscalização de órgãos internos e até mesmo externos. Então, você sempre vai facilitar o trabalho, né, desses entes de fiscalização. Então, a linha S fala sobre facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, e a 8.112 de 90 fala isso também como uma proibição, né? Você não pode opor resistência injustificada ao andamento de documento, processo ou execução de serviço. Então, sempre facilitar a fiscalização quando for necessária. A linha T tem a ver com você não abusar, né, do seu cargo público. Então, tem muita gente que fala assim, aquele famoso, você sabe com quem que você está falando, né? Eu não sei qual função qual cargo que você vai prestar nesse concurso, mas dependendo, pode ser que você tenha uma função bacana, né, que vai te fazer respeitado perante a comunidade, pelo menos mais respeitado do que você é hoje. Então, nada de usar o você sabe com quem que você está falando, né? Então, olha só, exercer com estrita moderação as prerrogativas que lhes sejam atribuídas, né? Abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos interesses do usuário de serviço público e dos jurisdicionados. Então, nada de usar o seu cargo, né, para obter favorecimentos na vida pessoal, isso é antiético, né? Isso é imoral, isso é horrível. Aí, mais uma vez, né, a linha 1 complementa isso aí. Ainda dentro dos deveres do servidor, você vai se abster de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade por finalidade estranha ao interesse público. Mesmo que você não esteja violando a lei, né, usar o cargo para qualquer favorecimento indevido, ainda que a lei não proíba. Vocês lembram que, dentro do princípio da administração pública e da legalidade,
O gestor público só pode fazer o que a lei manda, enquanto o particular pode fazer o que a lei não proíbe. Então, ainda que a lei não proíba, né, você só pode fazer o que a lei manda. Então, nada de usar o seu cargo para obter favorecimentos pessoais. E por fim, para a gente terminar, né, os deveres, você tem que propagar este código de ética, né, o decreto 1171 de 94. Então você vai divulgar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência do código de ética e estimular o cumprimento. Então seu amiguinho lá da baia, do lado da sua, tá agindo de forma antiética, você fala com ele: ô fulano, tudo bem? Você lembra quando a gente estudou lá o decreto 1171 de 94? A gente até assistiu as aulas da professora Camila lá no YouTube. Pois é, agora que a gente passou no concurso, está ocupando o cargo público, a gente tem que continuar seguindo tudo isso aqui, não é mesmo? Então, divulgar a existência deste código de ética. Gostou? Curte, comenta, compartilha. Um grande abraço e até mais!